Amém. Feche seus olhos, vamos orar para nós irmos para esse momento da palavra. Senhor, nós nos colocamos aqui mais essa noite diante da Tua presença. Nós estamos aqui rendendo um culto a Ti, prestando um culto a Ti. Nós Te adoramos, nós ofertamos e dizimamos na Tua presença. Nós agora, nesse momento, oferecemos a Ti a nossa reverência, Senhor. Nós nos colocamos aqui de corações abertos para recebermos de Ti, para ouvirmos a Tua palavra, Suas ministrações, Suas direções, o Seu ensino, tudo aquilo que nós precisamos para essa noite, para essa semana, para esse mês, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos abrimos aqui e dizemos que o Teu Espírito Santo tem liberdade para falar conosco. Usa-me aqui como um instrumento no Teu altar, para que o Seu nome seja exaltado, Senhor, e para que a Sua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, quem aqui gosta de assistir filme? Eu gosto. Não tanto, mas eu gosto. Quem vai no cinema bastante assim, fala, mano, saiu um filme, vamos no cinema. Não muito, vocês não vão muito no cinema? É caro, vai no Bom Sucesso. Você quer ir aonde? Lá no Internacional, no Shopping Maia, né? Na Sala VIP, aí é caro mesmo. Mas dezão ali no Bom Sucesso até que vai. Hã? Quase todo dia lança um filme, é verdade. Aí haja dezão. Mas aí nós escolhemos qual a gente gosta. Eu não vou muito. Deveria ir mais. Sair com a gata, né, Pim? Pegar um cineminha. Deveria, como eu gosto de falar, deveria. Mas que tipo de filme é que vocês gostam aí? De ação? De comédia? Drama? Menos de terror, glória a Deus por isso. Ficar chamando o demônio pra dentro de casa, misericórdia. Comédia romântica? Sai fora. Meu, lá em casa é muito engraçado a gente assistindo o filme. Eu falo, amor, hoje a gente vai namorar no sofá, vamos assistir um filme com a cabecinha encostadinha, né? Aí ela fala, tá bom. Aí eu falo, tá bom, vou escolher então. Aí eu escolho um filme. Daqui a pouco ela já tá assistindo outro, ou no tablet ou no celular, porque ela não gosta dos meus filmes e eu não gosto dos delas. Mas a gente fica com a cabecinha encostada, né, amor? Eu na TV e ela no celular ou aqui. Tá bom, a gente acostumou com essa vida. Lembra, amor, no nosso namoro que a gente ia na locadora? Meu Deus, queria ver a gente brigar. Era treta mesmo, mano. O negócio ficava doido. A gente ia na locadora, a gente brigava. A Bruna saía a milhão, ia pro carro. Era um negócio de doido. Eu falava, meu Deus. Aí até que a gente parou de ir na locadora. Não vamos mais alugar DVD, não vamos fazer nada. Naquela época ainda tinha essa alugar, né? Tinha a Vídeo Norte, Blockbuster, que era cara pra caramba. Por isso que a gente parou também. Mas tinha tinha uma lá na Timóteo, que a gente ia, que eu não sei o nome, que você tinha lá. Veja vídeo. E depois sumiu tudo, que aí ficou tão fácil, né, na internet, em todos os lugares. Netflix, né, se popularizou. Então, é isso. Eu já falei aqui qual é o meu tipo preferido? Não, vocês não sabem. Ação, mas eu tenho um de ação que é o meu preferido. Não é o pior, mano. Eu gosto de filme de faroeste. De bang bang. Gatilho mais rápido do oeste. Filmes de duelo. Você gosta também, ô Salgadinho?
Aí, ó, é demais. Cadê ele, o seu pai? Tá ali, ó, olha aí. É demais, é muito top. E quanto mais velho, é mais da hora. Quanto pior a imagem, melhor. Cara, você é louco. Melhor. É muito demais aqueles duelos dos caras, dá 10 passos e vira e pá. Ou então fica lá, taran, aí, tipo, né, fica aquele silêncio, todo mundo escondido no salão, no bank, salão, tipo, e o cara lá, e meu, os caras é muito rápido, tal, já pegam aqui, tal, já derruba o lado de cima. Meu, você é louco. Tem filme melhor que isso? Eu também gosto de filme de guerra, mas de faroeste, de bang bang, meu, pode ser de 1940, de 1950, 1960, são demais. Eu amo. Eu marquei aqui alguns nomes de filme de faroeste para indicar para vocês. Ó, tem um moderno que é uma releitura, mas é demais. Django Livre. Vocês já assistiram? Meu Deus, Quentin Tarantino. É muito sangue, né? Mas é legal demais. Cara, você é louco. Quando eu assisti esse filme, eu andava na moto igual ele andava em cima do cavalo. Tipo, passava nos buracos. Não é verdade, amor? Eu não tô brincando, é verdade. Fala, mano, eu sou o Django agora. Com a burga em mim ainda, que passava no buraco, ficava igual o cavalo. Assim, Olha uma frase desse filme. Matar caras brancos e ser pago pra isso? Como não gostar? Ó, bem de Deus. Outro filme muito bom, Bravura Indômita. Se você ainda não assistiu, também tem uma releitura, um filme mais moderno. É um filme antigo, mas tem um novo, que é demais também. Tem um que chama Os Imperdoáveis. É demais, com Clint Eastwood, que é um tiozão cabuloso. Na época ele não era nem tão tiozão, que esse filme é de 92, mas olha uma frase desse filme. É uma coisa e tanto matar um homem. Tira tudo que ele tinha e tudo que ele iria ter. Tipo, mano. E tem uns mais antigão, tipo 3 Homens e um Conflito, de 66. Isso. Eu esqueci de dar o recado. Quarta é feriado, não vai ter célula, tá, gente? Então hoje a palavra vai até meia-noite. Ó, olha a frase desse 3 Homens em Conflito. Veja, neste mundo existem 2 tipos de pessoa, meu amigo. Aqueles com armas carregadas e aqueles que cavam. Você cava. Cê é louco, mano. Frase é da hora. Essas frases são marcantes. Ó, Era uma Vez no Oeste, de 64. Essa aqui é para todo mundo que estava no casamento hoje. Como se pode confiar em um cara que usa cinto e suspensórios? O homem não confia nem na própria calça? Olha aí. Por isso que eu tirei meu suspensório. Se usa cinto e suspensório, não confia nem na calça, mano. Como vai confiar nesse cara? Eu não sou nenhum viciado, mas eu gosto. E é justamente sobre um duelo que eu quero falar hoje. Sem dúvida, a história desse duelo é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Quem arrisca aí esse duelo? Davi e Golias. Essa história, ela aconteceu nos dias que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, reinava. Israel estava em guerra contra os filisteus. E nós estamos falando aqui de uma guerra aos modelos de 3.000 anos atrás. Batalhas que eram travadas mano a mano. Era estratégia,
né? Estratégia. Espada, lança, flecha, escudo. E os cabras tinham que ser bom, porque senão, meu amigo, não voltava para casa. Só voltava para casa os bons. Hoje em dia é tudo resolvido em tiro, né? Bomba. Qualquer um chega lá e resolve. O cara pode ser o melhor atirador do Velho Oeste. Se ele vai pra guerra e pega um sniper lá, pau. Ou um menino que 18 anos no exército, tal, já era. Mata o melhor atirador, porque não tem nem chance. Guerra de hoje em dia é assim. Mas naquela época era sinistro. Os malucos era sangue no olho. Vocês já ouviram falar dos valentes de Davi? Antes de nós lermos a história de Davi e Golias, olha só, abre comigo em 2 Samuel 23. Segunda Samuel 23, versículo 8. Nós estamos na Bíblia, tá, gente? O que eu vou ler aqui, não se choque. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Uma lança, um cara matou 800. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Olha esse cara! Em guerra, em batalha, mano a mano, exército contra exército, os israelitas correu. Ele manteve posição e matou todo mundo. Os amigos só voltou para pegar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi, ele suspirou assim, ó. Sabe quando você fala, mano, uma coquinha gelada agora ia ser demais? Ou tipo, mano, nossa, como eu queria beber uma água lá do filtro da minha avó, tipo, sei lá, nada a ver. Mas ele suspirou, ele falou, uma aguinha lá da cisterna do poço de Belém, da minha cidade, meu, ia ser demais. Olha só o que esses 3 fizeram. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que se arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe do batalhão de 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel. Ele realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado.
E aqui, em algumas versões, nós vemos que esse egípcio de grande estatura era um gigante. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. A Bíblia diz que algum desses tinha rostos como de leão, e eram ligeiros como a corça sobre os penhascos. Cara, você fica brisando nisso? Eu fico imaginando, imagina esses caras, mano, vamos, tipo, tudo correndo, chegando a milhão, com aquelas armaduras, pele de animal, lança, espada, fala, mano, o que é, Davi, que a gente tem que fazer? E os caras é sangue no olho. 1 Crônicas 12, 14, diz assim, todos esses de Gade, vou devagar aqui, achou aí? 1 Crônicas 12, 14, vamos lá. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Olha esses caras, atravessaram o Jordão no período do ano que ele é mais largo, que está transbordando. Os caras foram a nado, atravessaram e botaram para correr todo mundo que estava do outro lado, todos os moradores daquela região. A Bíblia diz também de homens habilidosos que podiam atirar uma pedra com uma funda sem errar um fio de cabelo. Isso está lá em Juízes 20, 16. Homens que utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras, tanto com a mão direita como a esquerda. Mano, esses caras eram muito sinistros, mano. Eu que não queria ser do exército inimigo. A Bíblia também fala de Sansão, que uma vez ele foi entregue pelos israelitas nas mãos dos filisteus. Entregaram ele amarrado com cordas novas, mas ele rompeu as cordas, pegou a carcaça de um jumento, algumas versões dizem a queixada de um jumento, e matou 1000 filisteus, com o crânio do jumento. Isso é louco, sem arma, um osso, 1000. Era Sansão, né? Mas era um guerreiro israelita. Era esse nível de guerra. Era disso disso aqui que nós estamos falando, aos moldes de 3.000 anos atrás em Israel. Imagina só como eram esses homens, que batalhas eram essas. Eles deviam sair dali cobertos de sangue da cabeça aos pés. Sinistro. Só dava para ver o olho, o resto era vermelho, sangue. Aquele cara lá que grudou a mão na espada e ninguém conseguia tirar depois. Meu Deus. Ai, pastor, que horror. Pois é assim que era. Mas deveria ser assim até os dias de hoje. Você sabe o que me deixa injuriado? Ai, pastor, está incitando violência. Jesus é paz e amor. Quer saber? Eu estou incitando violência mesmo. Nós precisamos ser violentos no mundo espiritual. Mas nós temos sido doutrinados a sermos uns frangos. Aqui nessa terra, Jesus não chamou a gente para viver num jardim cheio de florzinhas. Olha o que ele passou nessa terra. Ele não é o nosso exemplo. Olha para a vida dele. Como foi sofrida, uma vida de dores. E como ele sofreu as batalhas e as guerras que ele teve que enfrentar no mundo espiritual. Olha para os 12, dos 12 apóstolos, os primeiros, os discípulos. Foram queimados, decapitados, flechados, crucificados, jogados em caldeirões de óleo fervendo. E esse não foi um privilégio só dos 12 não. Nós temos a história de Estevão,
em Atos, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. Nos dias de Nero, por exemplo, imperador romano, o que iluminava as ruas da cidade e as arenas de entretenimento, como o Circus Máximo ou o Coliseu, que nós falamos, nossa, vou para Roma tirar uma foto do Coliseu, lá onde matavam cristãos. Sabe o que iluminava o circo, a balada deles? Os corpos dos cristãos queimando nos postes. Era a luz da cidade. E aí, então, hoje, nós achamos que pode ser diferente com a gente. Sabe por que é diferente? Sabe por que a gente não é crucificado, que a gente não é queimado, a gente não é flechado? Porque a gente é frouxo. Começa a incomodar as trevas para você ver a perseguição. Começa a pregar o evangelho do reino. Começa a curar os enfermos. Começa a expulsar os demônios. Para você ver o que vira a sua vida. E sabe por que eu sei que nós temos frangueado, vamos dizer assim? Porque o que eu mais vejo é cristão sendo vencido pelo pecado. Abrindo mão da presença, abrindo mão das promessas de Deus por causa de nada, por causa de um momento de prazer. Sofrendo pelo motivo errado, não pelo evangelho, mas por causa do pecado. E não só sofrendo, mas deixando a sua esposa sofrer, seus filhos sofrerem nas mãos de Satanás. Isso é ser frango ou isso não é? Porque não toma um posicionamento de guerreiro no mundo espiritual. Meu amigo, a gente não pode ficar brincando de ser crente. Essa talvez seria uma boa palavra para um culto de homens. Porque tem muito menino precisando virar homem, assumir a responsa de protetor da família. E eu não estou falando comprar uma arma, fazer uma arte marcial. Também, se for preciso defender no mundo físico, você tem que defender mesmo a sua família. Mas o que eu estou falando aqui é de ser um protetor espiritual, um guerreiro nas regiões celestiais. Protetor e provedor, homens, não é só no mundo físico, é no espírito também. Você protege e alimenta a sua família espiritualmente? E isso não serve só para homem. É para homens e mulheres de Deus. Por isso que eu estou falando aqui com a igreja. Para de ser fraca, igreja. Jesus te chamou para a guerra. Você tem que ser sangue no olho. Satanás e seus demônios, eles estão babando, querendo derrubar um por um de nós. E o que nós estamos fazendo? Paz e amor. A gente não é hippie não, pessoal. O diabo está arrebentando a sua família, arrebentando as suas finanças, arrebentando as suas emoções, arrebentando o seu ministério, o seu chamado. E como nós estamos? Paz e amor, Deus é amor. Ele é sim. Aliás, Ele é o amor em pessoa. Mas Ele é justiça também. E a Bíblia diz que Ele virá com um cetro de ferro para julgar as nações. Ele não vai vir com sangue nos olhos, mas Ele vai vir com fogo nos olhos. Não vai ter florzinha não. A gente não pode ficar moscando. Assim como Ele não faz, nós não estamos aqui para fazer aliança com o pecado, com demônios, com homens ímpios. Aliás, esse foi um dos grandes erros do povo de Israel a entrar na terra prometida. A ordem do Senhor era qual?
eliminar todo mundo, matem todos. Chegou lá, tá na cidade, passa geral. Mas eles foram deixando, um aqui, um povinho amigo ali, um que vai ficar aqui cortando lenha pra gente, o outro que, eles são bons negociadores, vamos deixar ele aqui, não vai causar danos, são bonzinhos, não oferece perigo, não tem aliança com nenhum outro povo, tadinhos, são tão pequenininhos. E justamente um desses povos que foram poupados era o povo filisteu, que até hoje estão em guerra contra os filhos de Israel. A região dos filisteus é a região de Gaza, onde hoje estão os palestinos. Palestina, Filistia, Filisteia, filisteus, é o mesmo lugar. E essa semana mesmo, se você não sabe, Israel foi atacado com mais de 300 foguetes. Muitos deles não caem na terra, porque eles têm um sistema de antimíssil lá poderosíssimo. O Iron Dome, né? O domo de ferro. Mas eles são alvos constantes de ataques desse povo ainda. Alguém fala disso? A mídia fala disso? Para quê? É Israel, meu irmão. Eu tenho um aplicativo no meu celular aqui. Que toda vez que um foguete, um míssil corre o risco de cair em Israel, ele toca. Então você imagina você morar num país onde existem bunkers na rua e você escuta um alarme. Muitos dos israelitas têm esse aplicativo no celular, então eles estão onde eles estiverem, no mercado, no banco, no trabalho, na escola, no jardim de infância, todos têm que correr para os seus bunkers, que são buracos, né, áreas protegidas dentro da terra, porque eles não sabem se o Iron Dome vai conseguir defender ou não. Não é em todo Israel, é mais na região próxima a Gaza, porque graças a Deus eles não têm muitos recursos, então os foguetes são mais simples, não são mísseis teleguiados de longo alcance como tem Estados Unidos, Rússia, que senão eles já tinham acabado com Israel. Esses dias saiu uma notícia de que até esqueci o nome lá, da autoridade iraniana falou que tinha uma bomba atômica dentro de Haifa, lá em Israel. São ameaças, mas vai saber. Se o cara me aperta um botão, mata milhares. Consequência, porque lá, há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, eles não eliminaram esse povo como Deus pediu. E aí você fala, meu Deus, mas Deus, ele faz isso. Por que exterminar esses povos? Sabe por quê? Porque esses eram povos poceiros. Essa terra pertencia aos israelitas. Não só pela promessa que Deus fez a Abraão, mas os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles, conforme passaram por essas terras, ali que na época era Canaã, eles compravam as terras. Se você ler a Bíblia, Gênesis principalmente, o tempo inteiro eles estavam comprando terras, cavando poços, estabelecendo altares naquele lugar. Essas terras pertenciam a eles, não tinha ninguém morando lá.
E quem morava, a cidade pequena ou a família que morava, eles compravam grandes porções de terra. Aquela terra pertencia aos israelitas. Eles passaram um período no Egito, mas quando eles voltaram, havia ali milhares de pessoas, povos e mais povos, que Satanás colocou naquele lugar, porque sabia da promessa de Deus para aquele povo. Ali eram povos pagãos, povos adoradores de demônios, povos que sacrificavam os seus filhos aos seus deuses, que cometiam os piores loucuras cultuais que você possa imaginar. Satanás estava sendo adorado, mas aquela terra era do povo de Deus. E aí os israelitas entram na terra e permitem, simplesmente, tá bom, deixa eles aí, esse aqui é bonzinho, não, esse aqui vamos matar, olha, eles sacrificam o filho, é muito escândalo, não, mas esses aqui não tem problema não, ele só faz um ziriquidum aí, não tem problema não, eles são bonzinhos. E sabe o que parece com a gente às vezes? Porque quando a gente vem para Deus, o Senhor tem uma terra prometida, Ele tem uma promessa, uma herança para nós, mas deixa esse pecadinho aqui, mas ele é tão bonitinho, eu tenho ele há tantos anos, ele não faz mal para mim não, ninguém sabe, ninguém está vendo. Alianças são feitas, mas a ordem é: eliminem todos, matem todo mundo. Juízes capítulo 3, e eu ainda nem cheguei lá em Davi, né? Diz assim, versículo 1: São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiências anteriores de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. As nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles. Prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e aos postos sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou na mão de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Olha que frangos! Era para eles, os israelitas, aprenderem a guerrear por esses povos que acabaram ficando lá. Deus permitiu, falou: tá bom, já que vocês não mataram todo mundo, eu permito que eles fiquem aí, mas é para vocês serem treinados na batalha, é para vocês aprenderem a guerrear. Vocês são a nova geração e vocês precisam ser forjados na guerra. Tem uns povos aí que vai causar com vocês, vocês vão aprender a guerrear, e é isso. Mas o que eles fizeram? Fizeram alianças. Deram seus filhos, as filhas deles, pegaram as filhas deles para os seus filhos, cultuaram os deuses deles, e Deus ficou irado. Deus não falou: paz e amor, não. Deus chamou um cabra lá e falou: pega todo mundo, pode maltratar, subjuga eles. 8 anos servindo ao rei da Mesopotâmia. Então tá, acho que depois dessa introdução eu posso começar a pregar. Nós vamos ler um texto que está em 1 Samuel 17. E aí eu fico numa dúvida: você não está lendo a Bíblia em casa, não?
Porque, meu Deus, o tanto que a gente vai ler hoje, parece que Deus está falando, não lê em casa, vai ler na igreja. Deixa eu falar outra coisa. Hoje é dia de história, hoje é dia de geografia, de leitura de muito texto, mas também é dia de libertação, é dia de restauração, de salvação, é dia que o Senhor vai te encher do Espírito dele, com uma unção para vencer as suas guerras. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos então lá, 1 Samuel, versículo 1, diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socá e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Frangos. Essa é uma história conhecida. A maioria de nós conhece. Golias desafia o exército de Israel. Chama para um duelo. Não de bang-bang. Porque não tinha ali uma Colt calibre 22. Zoeira. Mano a mano. E esse tipo de duelo era algo comum. Eles acreditavam que nesse momento, os deuses é quem pelejariam no lugar dos homens. Duelariam entre si. O Deus campeão então faria o seu povo vencedor. Então, esse era Golias, como nós lemos aqui. 2,90 metros de altura. Você conhece alguém assim? Tonzinho, quantos metros? 1,90. Ixi, vem aqui, Tonzinho. Tem um negócio de 1 metro aí? Oi, Golias. 2,90 metros, Golias. Tem noção? Grande ou não é? E a largura? Obrigado, Golias. Tá contundido. Capacete. Só a couraça dele, que é essa parte daqui, ó, 60 quilos. Quem aguenta um saco de cimento tranquilo, assim, ó, vou dar um rolê com um saco de cimento aqui, pendurado no peito. Pelo amor de Deus. Caneleira. Um dardo, e esse dardo aqui é uma espécie de uma espada achatada, tipo meio árabe assim, sabe? Nas costas, tipo, como é, príncipe da Pérsia. Tchá. Mas ele é uma faquinha, né? Mas tinha umas espadas lá dos caras.
Uma lança que só a ponta dela pesava 7,2 kg. Imagina, mais que um saco de arroz. Quando você vem no mercado com a sacolinha estourando os dedos aqui assim, ó. Só a ponta era um saco de arroz e mais uns 2 de feijão. Meu Deus, era um monstro. Fora o escudo que o escudeiro dele levava, que provavelmente não era um escudo redondo, era um escudo comprido. Imagina, Davi não aguentava nem levantar esse escudo. Nós estamos falando aqui de um gigante. Quem era louco? Quem era o guerreiro que era páreo? Esse gigante chamado Golias estava lá, desafiando o exército de Israel. E aí continua no versículo 12. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Esse tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde, tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha Davi ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo às suas posições de combate. E eu acho interessante que não tinha guerra à noite. Tipo, deu a tardinha, cada um volta para o seu acampamento. Deu de manhã, todo mundo volta para a posição de guerra. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui nessa hora. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Disse Davi: o que fiz agora? Sabe briga de irmão? Tipo, moleque, que você tá fazendo aqui, meu? Você é muito folgado mesmo, você é mala, né? Não, mas o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições para lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso.
Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado a andar com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Meu Deus, que isso? Um menino, um rapaz, não conseguia nem andar com as armaduras de Saul. Então aqui só destacando alguns pontos de tudo isso que a gente leu. Davi era filho de Jessé, um efrateu. E esse é um detalhe importante. Nós sabemos que Israel era dividida em tribos, e as tribos eram divididas em clãs, e as clãs eram divididas em famílias. A tribo de Jessé, pai de Davi, era da tribo de Judá. O clã era Efrata, os efrateus. E olha que interessante, eles eram uma subdivisão tribal dos descendentes de Caleb. Shei, essa era uma boa hora para você começar a orar em línguas. Caleb, igreja, eu vou lembrar para vocês quem foi Caleb. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Ele era o líder da tribo de Judá. Moisés manda eles para espiarem a terra e trazerem um relatório depois de 40 dias. 10 dos 12, ele mandou 12 espias, 10 dos 12 voltam desanimando o povo. Olha, realmente a terra é muito boa, mana leite e mel, tem floresta, tem bons frutos, mas o povo é forte. Vimos até os filhos de Anak, que eram os gigantes. Números 13, versículo 30, eu disse que ia ter texto. Quem sabe, se você ler mais essa semana, domingo que vem tem menos. Números 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Frangos. Isso gerou uma revolta contra Deus por parte do povo. Por isso eles voltaram, porque eles ficaram: cara, não, isso é armadilha, a gente não vai conseguir. Essa foi a notícia negativa, enquanto Caleb estava: é certo que nós vamos vencer, é certo que nós vamos tomar a posse, o Senhor está conosco, vamos, são gigantes, mas e daí? Esse era Caleb. O resto estava tipo: mano, não vai dar, o Senhor trouxe a gente aqui para morrer, que é isso, vamos ter que ir agora. Sabe o que aconteceu? Por causa dessa murmuração e dessa revolta, eles voltam para o deserto e passam mais 38 anos vagando naquela terra. Por que 38? A gente fala 40, né? Porque depois eles pararam, depois de 38, próximo à terra de Israel, e ali o livro de Deuteronômio, é difícil falar, eu tenho dificuldade de Deuteronômio, ele está relatando um período de 1 ano que o povo de Israel fica ali parado. Então,
Já haviam passado alguns meses, tal, juntando tudo dá 40 anos, tá? Mas, com exceção de Josué e Calebe, todos estavam condenados a passar 40 anos e não entrar na terra prometida. E olha que louco, depois de 40 anos, quando começam as guerras para a conquista da terra, chegaram, passou 40 anos, aquele povo que clamou morreu, nasceu um novo povo no deserto, as crianças cresceram, agora chegamos, vamos conquistar a terra prometida. Josué 14:5. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué 14:5, vamos lá. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Ele está falando com Josué, o parceiro dele, os únicos dois que falaram: não, vamos lá que a terra é nossa, Deus vai dar na nossa mão. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Calebe ainda está falando. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Presta atenção. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Meu Deus! Quem era Calebe? Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné. Foi ele inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Calebe era sinistro, 85 anos, e o mesmo vigor para a guerra como quando ele tinha 40. Meu Deus! E olha aqui o detalhe: Calebe tinha como herança uma terra chamada Hebrom, onde habitavam os Anaquins, ou Enaquins, ou filhos de Enaque, que são os gigantes. E deixa eu te mostrar aqui no mapa um negócio. Hebrom, vou beber numa água. Aqui nós temos toda Israel, certo? Mar Morto, Mar da Galileia, Jesus era aqui, Galileia. Aqui nós temos Jerusalém. Aqui é a região da tribo de Judá. Aqui estão os filisteus. Aqui é Gaza. Golias era de Gate. Mas olha que interessante, Calebe herdou Hebrom. Essa aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, é um espigão aqui montanhoso, que é uma parte montanhosa, como Calebe falou. Hebrom está aqui, e olha quem está do lado aqui, ó. Belém, terra de Davi, Jessé, o Efrateu. Ou seja, toda essa região aqui, ó, era habitada por gigantes. Por isso que era para você ter orado em línguas quando eu falei de Calebe. Brincadeira. Hebrom, que também é Efrata, Belém, que também é Efrata, próxima a Hebrom. Essa era a terra que Davi nasceu, região dos Enaquins. Essa era a região que Calebe conquistou e matou os gigantes. Continuando lá em Davi, pode acender, obrigado. 1 Samuel 17:39, continuando o texto. E eu vou correndo, tá, gente? Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado. Não é aqui.
Eu voltei um pouquinho pra gente saber onde a gente estava. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, as 5 pedrinhas, colocou na bolsa, isso é a sua bolsinha de pastor, tal, aproximou-se do filisteu. Chegamos. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. Em todas as terras saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui ficarão sabendo que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Que isso, mano? Nasce aqui um cara sinistro. Davi, igreja, de um simples pastor, de um simples tocador de harpa, Davi se torna um dos maiores guerreiros de Israel, um homem de guerra, o general dos exércitos de Israel. E depois de 20 anos desse acontecido, Davi se torna rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. Sabe por quê? Porque Davi vivia por princípios espirituais. Anota aí, se você quer ser um matador de gigantes, Davi era um adorador. Davi era trabalhador. Davi era autêntico, ele era ele mesmo. Ele sabia quem ele era em Deus. Eu não estou acostumado com essa roupa aqui não, com essa armadura aqui não. Eu vou do jeito que Deus me fez, eu vou com o que eu tenho na mão. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Pecador, cheio de falhas, mas tinha um coração quebrantado, ensinável. Quando errava, ele buscava o arrependimento. Mas o principal aqui, Davi lutava na força do Senhor e não na sua própria força. O duelo que fez ele famoso, mano a mano com Golias. Davi sabia que nesse tipo de duelo, os deuses representados ali
é que lutavam pelo seu povo. Ele sabia que era o Senhor dos exércitos contra os deuses do gigante. Davi foi treinado no campo. Enquanto ele fazia aquilo que Deus tinha para ele estava conectado com o Senhor e sendo treinado, cuidando de ovelha, matando o urso, matando o leão. Mas Davi também conhecia as histórias. Por mais que ele não era um descendente direto de Caleb, era próximo. E esse menino da tribo de Judá, de Belém, de Efrata, um efrateu, sabia que os seus antepassados eram matadores de gigantes. E que o Senhor era com eles nas batalhas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Nós podemos não ser descendentes diretos do povo de Israel, mas nós somos descendentes espirituais feitos em Jesus, parte do povo de Deus. E Jesus é o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, que também nasceu em Belém. Jesus também vem da linhagem dos matadores de gigante. Oh! E sabe de uma coisa? Jesus também teve um duelo mano a mano. E foi com o maior de todos os gigantes. Jesus teve um duelo com o próprio Satanás. Jesus ficou no deserto 40 dias. Ali ele foi tentado e venceu. Assim como 40 dias, Caleb espiou a terra e sabia que a vitória era certa. Assim como depois de 40 dias, ouvindo os desaforos do gigante Golias, Davi fez o povo de Israel vitorioso contra os filisteus. Em Jesus, nós somos feitos matadores de gigantes. Mas nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser verdadeiros. Lutar com as armas que o Senhor nos deu. Se permitir ser treinado por Ele. Sabe o urso? O leão que você já enfrentou? Foram só para te mostrar que o Senhor já entregou nas suas mãos esse gigante que está te assolando. Olha como Davi era conhecido, antes mesmo dele enfrentar o gigante. 1 Samuel 16, 17. Antes dessa batalha, desse duelo. 1 Samuel 16, 17 diz assim: E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Cara, um adorador. Davi era um adorador. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha comunhão com o Senhor, e mesmo assim ele era um guerreiro valente. Ele não era um hippie paz e amor, não. Davi era um guerreiro matador de urso e de leão. Sabe falar bem. E essa é uma característica de quem busca conhecimento, de quem estuda, de quem lê a Bíblia. Tem boa aparência. Davi era bonito. Ele era ruivo. E naquela região, isso era uma raridade. Isso era considerado atraente. Vixe, aí você pensou, lascou, né? Tem boa aparência, meu Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto.
O que te faz ter uma boa aparência é a alegria que transborda do seu coração. Por mais que os gigantes se levantem contra nós, nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos a alegria da nossa salvação, e a alegria do Senhor é a nossa força. Uou! Ele era conhecido por o Senhor estava com ele, o Senhor está com ele. Foi isso que o funcionário disse. E assim como o Senhor estava com Davi, o Senhor está com você. Davi vence o gigante, ele recebe uma recompensa, ele recebeu riquezas, ele ganha então prestígio, posição no exército, ele ganha uma família, porque era prometida a filha, por mais que Saul deu uma engambelada ali, né, uma enrolada, depois ele se casa com Mical, e ele honra o seu pai e a sua mãe, que agora estavam isentos de impostos. Top! Quem não gostaria? Riquezas, uma família e ainda honrar o pai e a mãe. Me fala uma coisa, vencer gigante é bom ou não é? Então agora, em vez de fugir, em vez de ficar com medo, apareceu um gigante na sua vida, você já tem que pensar na recompensa. Quê? Vai dar a filha em casamento? Riquezas? Meus pais, minha família não vai precisar mais pagar imposto? Meu irmão, há uma recompensa atrás desse gigante. Caleb, ele toma posse da sua terra, da sua herança, ao vencer os gigantes. Davi recebe a sua recompensa ao vencer o gigante. Há uma herança, há uma recompensa te esperando atrás desse gigante. Vai amarelar, vai se rebelar contra Deus, vai voltar para o deserto, ou vai partir para cima em nome do Senhor dos Exércitos. É um duelo. Quem vai sacar mais rápido? Você já foi treinado até aqui. Não deixa o tamanho do problema te intimidar. 1 Coríntios 10, 13 diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, se você está aí, aguenta, porque você pode vencer, porque Ele dá o escape, não é na sua força. O seu Deus é quem luta por você, mas você precisa dar os seus passos de fé. Davi entendia o conceito de duelo. Ao entrar naquela batalha, ele estaria mesmo entrando como um representante do Senhor. E deixa eu te falar outra coisa. Talvez diante dos nossos gigantes, muitas vezes nos portamos como o exército de Israel estava se portando. Olhamos para as medidas, olhamos para o peso, e aí isso parece ser vencido, impossível de ser vencido. O povo de Deus, ele sempre teve problema com esse enfrentamento contra os gigantes. Quando Moisés envia lá os espias, o que eles mais temeram foi o tamanho dos inimigos, dos povos que ali estavam. Julgaram impossível a vitória. Mas Caleb não temeu, Davi não temeu, Jesus não temeu. É a fé diante do impossível. É o que nos faz representar o nome do Senhor nessa terra.
Todos nós temos gigantes para vencer. E para nós conquistarmos a nossa herança, a nossa promessa, a nossa recompensa, mais cedo ou mais tarde nós temos que enfrentá-los. Mas nós já temos a vitória, pois nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Deus nos preparou e nos prepara para esses momentos. Há desafios menores que nos forjaram para enfrentar os gigantes. Em nossas vidas nós temos algumas experiências ruins, mas que nos tornam mais fortes. Os ursos, os leões que nós enfrentamos nos tornam aptos para vencermos os gigantes, porque é pela fé, não é pela nossa força. Há algo no seu DNA espiritual que te faz um matador de gigantes. Levanta suas mãos. Há uma fé, uma coragem sobrenatural, e hoje o Senhor está despertando isso em você. Homem valente, mulher valente, o Senhor é com você. É assim que nós podemos vencer, sendo representantes do Senhor nos duelos que nós enfrentamos, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Talvez gigantes tenham assolado a sua família, tenham assolado os seus antepassados, as gerações. E os seus antepassados, talvez, não como os de Caleb, que conseguiram vencer, não conseguiram. Talvez um gigante chamado miséria tenha assolado a sua família há gerações. Talvez um gigante chamado orgulho, desconfiança. Talvez o gigante da dificuldade de liberar um perdão, do coração rancoroso. Talvez um gigante chamado divórcio. Chega, isso para em você. Mentira, prostituição, câncer, diabetes, doenças ditas de origem genética. E isso te preocupa? Parece impossível de se vencer. Mas chega, esses gigantes não podem contra o nosso Deus. Talvez os ministérios dos seus pais, daqueles que te cercam, se frustraram, morreram, mas não com você. Talvez um vício em drogas, bebidas, comida ou pornografia. Quais são os gigantes que estão entre você e a sua recompensa? Talvez você pense: Davi só matou um, eu tenho vários. E você acha que Davi parou de matar gigantes? Quantas pedras ele tinha na mão? 5. Mais um textinho para a gente finalizar a leitura. 2 Samuel 21, versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbibonete Benob, que era dos filhos do gigante,
cuja lança pesava 300 siclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Vai contando comigo aí. Um gigante morto. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Zaf, que era dos filhos do gigante. 2 gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, em Elanã, filho de Jaere Oregim, o belemita, feriu Golias, um outro Golias, 3, o giteu, de cuja lança era a haste como o órgão do tecelão. Houve também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante, injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Davi tinha 5 pedras, porque ele precisava derrubar 5 gigantes. Deus sempre vai te dar recursos, as armas necessárias para suas batalhas, independente de quantas sejam. Vamos ficar de pé, igreja. Esses são gigantes que têm travado a sua vida, que não te deixam avançar. A falta de fé gera medo, e o medo te paralisa. Deus tem chamado os seus representantes para vencer, para vencer. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Há um duelo, é você e o gigante e o Deus dele, você e o seu Deus. Nós somos representantes do Senhor, é Ele quem luta por nós. Oh! O que nós precisamos é colocar a nossa fé nele, permanecer crendo, e Ele dará as estratégias. Não lute os seus duelos com as armas dos outros. O que deu certo para mim talvez não dê certo para você. O que deu certo para você talvez não vai dar certo para mim. Davi reconheceu isso. Ele não estava preparado para usar a armadura de Saul. Ele foi quem ele era. Ele foi autêntico, não forçou. Ele pegou as pedrinhas, uma funda no nome do Senhor. E Davi, ele não se contentou em ver o gigante caído. Ele cortou a cabeça. Ele terminou o serviço. Seja convicto. Não deixa rabinho preso. É para eliminar tudo por completo. Não deixa nada nas mãos de Satanás. É para ser sinistro. É para ser guerreiro. Sangue nos olhos, porque é guerra. Satanás e os seus demônios não estão brincando. Enquanto a gente fica omisso, ele está destruindo a nossa família, o nosso casamento, as nossas finanças.
levando seus filhos para a perdição. Vai deixar? Toda vez que a gente é frango, o diabo machuca aqueles que nós amamos. Ele destrói algo que nós amamos. Até quando nós vamos deixar ele colocar essas garras nojentas naquilo que o Senhor nos deu? Se é para ser cristão, é para ser cabuloso, meu irmão. É corpo coberto de sangue, do sangue de Jesus. Oh! Seja um adorador. Tenha uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Tenha uma vida dedicada a Ele. Uma vida de santidade. Tenha uma vida de jejum e oração. Guerreie pelos seus com essas armas, jejum e oração. Seja arisco. Esteja ligado no mundo espiritual e bota esses demônios para correr. Corta a cabeça desses gigantes. Ei! Esse é o seu grito de guerra. É em nome do Senhor dos Exércitos. Espiritual, o ser um matador de gigantes. Até quando você vai ser um frango, um cristão omisso, vendo Satanás destruir tudo? Chega, se posiciona. Muda a sua vida, meu irmão. Muda a sua vida. É santidade ao Senhor. É ser um representante do Senhor. E não tem gigante que vai te resistir, porque é Ele que luta as nossas batalhas. É Ele quem enfrenta os deuses nos duelos. Há uma porção vindo sobre a igreja de ousadia, de fé, de valentia. Ora, macheira, maçou. Recebe a sua porção aí no seu lugar. Ei. Você é uma guerreira do Senhor. Você é um valente do Senhor.
dos cavalos. Eu rugi, vejo fogo nas rochas. Ele é o leão da tribo de Judá. Marchando pra guerra. Ora, baixeira, Dos cavalos. Ele é o leão da tribo de Judá. Fogo nas rochas. Ele é da descendência dos matadores de gigantes. Sinto galopar dos cavalos. E Ele transfere essa unção sobre a sua vida hoje. Marchando pra guerra. Começa a dizer o nome do seu gigante. Vício, pornografia, miséria, abandono. O que é aquilo que mais te incomoda? Qual é o gigante que tem te travado? Começa a apresentar ele diante do Senhor. Começa a dizer: sai da minha vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Sai da minha vida, sai da minha vida. Vício, sai da minha vida. Oh! Prostituição, sai da minha vida. Divórcio, sai da minha vida. Câncer, sai da minha vida. Oh! Diga o nome das enfermidades. Diga o nome do seu medo. Diga: medo, saia da minha vida. Espírito do medo, sai agora em nome de Jesus. Oh! Em nome do Senhor dos Exércitos, nós nos levantamos contra esses gigantes. Nós nos levantamos contra cada um deles. Oh! É guerra, é guerra. Começa a dizer, começa a expulsar da sua vida. Recompensa, há uma promessa, há paz para a sua vida, há amor para a sua vida, há prosperidade para a sua vida. Mas esses gigantes têm travado tudo isso. Por isso, se levante como um guerreiro, como um valente do Senhor, em nome do Senhor. Seja um representante dele nessa terra, e ele lutará as suas guerras. Dê os seus passos de fé, não fique esperando. Abra sua boca, ore, jejue, busque conhecimento na palavra, busque intimidade com o Espírito Santo. Seja um adorador, mesmo em meio às tristezas. Adore o seu Deus, louve-o todos os dias, e você verá a sua vida sendo transformada. Você verá os gigantes caindo um a um, e você sendo liberto, a sua família sendo liberta, o seu ministério sendo restaurado, o seu físico sendo curado. Chega de ficar omisso. Nós somos paz e amor com as pessoas, mas no mundo espiritual nós temos que ser violentos. Nós temos que ser cabulosos, sinistros. Quando você acordar de manhã, Satanás tem que falar: ih,
Ele acordou. É chegado o tempo de incomodar as trevas, irmãos. É chegado o tempo de incomodar. Batalhas virão, guerras virão, mas nós sairemos mais que vencedores, porque nós estamos do lado do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado, Senhor, seja engrandecido. Levanta-nos, Senhor, como representantes do Teu nome nessa terra, nas nossas famílias, nessa região. Levanta-nos como representantes do Teu nome. Nós somos a Tua igreja, Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se você crê nisso, e você é esse valente, é essa guerreira, aplauda o Senhor, exalte o nome dEle. E recebe essa unção para a sua vida. Chega de ser meio cristão. Isso não existe. Seja cabuloso. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pega na mão do irmão que está do seu lado aí. E diz assim: nós somos matadores de gigantes. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai que estás nos céus, santificado seja. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.